بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا أبغض الله عبدا أعطاه دنياه. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Meus queridos irmãos e irmãs, ulama ikram, primeiro vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, que de forma constante Allah subhanahu wa ta'ala tem oferecido a nós oportunidades de nos aproximarmos dele. Cada Jumu'ah, cada dia, quando o sol nasce, é uma nova oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala está a oferecer a este servo, para ele poder fazer o seu tauba, o seu ruju' e voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Meus queridos irmãos e irmãs, no dunya existem vários acontecimentos de forma constante. E Allah subhanahu wa ta'ala próprio diz no Corão que latarkabunna tabaqan an tabaq, que as situações no dunya são uma fase após a outra, uma dificuldade após a outra. E por causa disto, meus queridos irmãos, em muitas situações, em muitos momentos, nós nos esquecemos daquilo que é a realidade. Por exemplo, hoje em dia, neste mês sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, por exemplo: Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran, etc. Em um ayat longo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que os meses perante Allah subhanahu wa ta'ala eles são 12. Dentre estes 12 existem aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala santificou a eles. Allah subhanahu wa ta'ala é que deu a santidade destes meses. As coisas para se tornarem santas, pelo menos para nós no Islã, a santidade das coisas vem porque Allah subhanahu wa ta'ala disse, ou porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostrou a nós que isto é algo santificado por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus queridos irmãos, por causa das várias situações, o ummat acaba esquecendo-se daquilo que é a realidade das coisas. Então, neste mês sagrado, nós todos falamos do Qurbani. As pessoas têm falado, por exemplo, os que estão no Hajj, subhanallah, felicidade para eles. Eles estão entusiasmados, estão emocionados com os af'al de Hajj, as ações que estão a fazer no Hajj. Porém, meus queridos irmãos, a realidade disto tudo, uma está a esquecer. Seja a realidade do Qurbani, seja a realidade do Hajj em si, a realidade deste mês, tudo isto, uma está a esquecer, meus queridos irmãos. A realidade disto tudo está na vida de Ibrahim alayhi salatu wassalam. E queremos tentar tocar um pouco neste aspecto, baseando-se na vida de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Existiam lá alguns aspectos muito importantes, meus queridos irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala, no Corão, ele diz que وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ, que nós oferecemos, nós demos a Ibrahim alayhi salatu wassalam uma certa inteligência. Alguns ulamás traduzem o ayat como uma certa inteligência, uma capacidade de distinguir o bem e o mal, uma capacidade da pessoa tornar-se obediente a Allah subhanahu wa ta'ala. E outros ulamás mencionam que Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós guiamos Ibrahim alayhi salatu wassalam desde a sua infância, desde os seus primeiros dias, mesmo antes dele atingir a puberdade. Então, meus queridos irmãos, a realidade disto tudo que nós estamos a ver é algo extremamente importante.
Hoje em dia as pessoas não mostram a importância, não dão aquela devida importância ao Qurbani, por exemplo, porque eles não sabem, muitos deles não sabem, não têm noção da essência de onde é que este Qurbani veio. Os af'al de Hajj, ou se nós falarmos de alguém, por exemplo, agora, jejuarmos nestes dias, Safa, Marwa, todos aqueles aspectos, todas aquelas coisas, a pessoa pode não dar o seu devido valor porque não sabe a sua essência. Então, meus queridos irmãos, são muitas coisas que poderíamos falar, porém, queremos tentar mostrar a realidade destas ações todas dentro da vida de Ibrahim a.s.w. Ibrahim a.s.w. tinha vários atributos. Ele era uma grande pessoa. No Islã, Ibrahim a.s.w. ele é considerado, por exemplo, como Abul Anbiya, pai de todos os profetas. Se nós analisarmos o Corão, por exemplo, todos os profetas que foram mencionados no Corão, tirando oito, excetuando 8, os restantes, todos eles eram progenitores de Ibrahim a.s.w. Por isso que chamam ele de Abul Anbiya, pai dos profetas. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão menciona que Ibrahim a.s.w. ele era inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Que Ibrahim a.s.w. ele era umma. Vários ulamás traduzem esta palavra umma de várias formas. Alguns mencionam que ele era como se fosse um ummat. Ele era uma pessoa só, mas ele é como se fosse um único ummat, porque ele estava a manter as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala na terra. A única pessoa que estava a manter as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala na terra, a um certo momento, a única pessoa era Ibrahim a.s.w. Então tem vários atributos que podemos falar de Ibrahim a.s.w. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala levou Ibrahim a.s.w. e considerou seu amigo. Allah subhanahu wa ta'ala menciona vários sítios, meus queridos irmãos. Shakiran li an'ami. Ibrahim a.s.w. era alguém grato de forma contínua para Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s.w. era aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala diz ijtabahu. Ele foi escolhido. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a ele. Se nós analisarmos o Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, no Juz 3, Allah subhanahu wa ta'ala diz Inna Allah astafa Adama wa Nuha. Que Allah, na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala selecionou, escolheu Adam a.s.w. e depois veio a escolher Nuh a.s.w. Porém, quando veio para Ibrahim a.s.w., Allah subhanahu wa ta'ala não disse que eu escolhi Ibrahim a.s.w. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim. Escolhi, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele escolheu a família de Ibrahim a.s.w. Estes progenitores que estavam na família de Ibrahim a.s.w. Então, meus queridos irmãos, Ibrahim a.s.w. tem várias virtudes, vários graus perante o Islã e perante a nós. Porém, meus queridos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. No Juzo 14, Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós revelamos para Muhammad sallallahu alaihi wasallam que, Muhammad, tu deves seguir o meio de vida de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allama Zamakhshari rahimahullah menciona que este é o maior grau que Ibrahim alayhi salatu wassalam teve. Porque Allah subhanahu wa ta'ala está a comandar Khairul Bashar, melhor de todas as criaturas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Que Rasulullah, tu és excelente, tu és magnífico, tu és perfeito. Porém, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu deves adotar, deves seguir o meio de vida de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Em nenhum momento Allah subhanahu wa ta'ala, ou em nenhum momento os mufassirun querem explicar que Rasulullah estava numa certa metodologia e Ibrahim alayhi salatu wassalam estava noutra. Não. Mas para honrar Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que, Rasulullah, tu também deves seguir a metodologia, a maneira de viver
de Ibrahim alayhi salatu wassalam. E qual era a maneira de viver de Ibrahim alayhi salatu wassalam? Este deveria ser o nosso tópico, meus queridos irmãos. Porque hoje em dia, todos os af'als que as pessoas estão a fazer no Hajj, nestes dias, por exemplo, de Muharram, todos estes af'als, estas ações, eram práticas de Ibrahim alayhi salatu wassalam ou da sua família. Ibrahim alayhi salatu wassalam foi aquela pessoa que sacrificou tudo para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia, meus queridos irmãos, cada um de nós quer tornar-se um bom muçulmano, cada um de nós quer tornar-se uma pessoa obediente a Allah subhanahu wa ta'ala. Não há muçulmano que não tenha este desejo dentro dele. Ele pode estar a falhar aqui e ali, porém, isto é uma intenção que todo crente tem. E Allah subhanahu wa ta'ala próprio também diz no Corão que foi por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala criou a morte e a vida. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Qual de vós vai fazer as melhores ações? Porém, meus queridos irmãos, cada um de nós quer ter o melhor din, quer ser o melhor muçulmano, mas nós estamos a tentar fazer isto de outras formas. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Que não existe melhor din. Não existe nenhuma pessoa que pode praticar o din da melhor forma, além daquela forma que Ibrahim alayhi salatu wassalam fez. E como é que Ibrahim alayhi salatu wassalam praticava o din? Ele era submisso de forma total a Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam, meus queridos irmãos, em nenhum momento ele usava a lógica. Se nós analisarmos os testes que Allah subhanahu wa ta'ala deu a Ibrahim alayhi salatu wassalam, se qualquer pessoa quiser usar a sua lógica, se qualquer pessoa querer utilizar o seu intelecto, a sua inteligência, etc., esta pessoa jamais haveria de cumprir com as ordens que Ibrahim alayhi salatu wassalam foi dado. Porque eram coisas contra a lógica. E é isto que o Islã nos ensina, meus queridos irmãos. A submissão total, a subordinação total aos comandos de Allah subhanahu wa ta'ala. Faz sentido para mim ou não? Nos meus olhos aquilo tem benefício ou não? Allah subhanahu wa ta'ala comandou a mim, eu tenho de fazer. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala proclama, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vocês que têm iman, udkhulu fi silmi kafa, entrem no Islã de forma completa. Porque infelizmente, meus queridos irmãos, hoje em dia nós entramos no Islã, somos muçulmanos, mas nós, de uma certa forma, excluímos algumas coisas. Nós estamos a entrar de forma completa. Meu querido Ustad Hafidh Allah sempre dava um exemplo. Dizia: se alguém tiver um doce, aquele doce é haram, por exemplo, e ele não sabe que aquele doce é haram, ele abre o seu doce e coloca na sua boca, e de repente chega alguém e diz: vai, você está com esse doce, como? Esse é haram. Vi ontem, por exemplo, na Comissão Halal, há uma publicação que diz que isto é halal. Esta pessoa, qual vai ser a resposta dele hoje em dia? Eu não sabia. Vai continuar com aquilo na boca, vai dizer: eu não sabia, não é de comprar mais. Então ainda não existe uma submissão total. Por exemplo, os sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, quando receberam o comando ou a proibição de bebidas alcoólicas de forma imediata, nenhum deles disse: deixa lá acabar aquele estoque que eu já tinha. Então, meus queridos irmãos, isto encontramos na vida de Ibrahim alayhi salatu wassalam, uma submissão, subordinação a Allah subhanahu wa ta'ala, aos seus comandos de forma completa. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão vários incidentes de Ibrahim alayhi salatu wassalam, porém tem alguns que Allah subhanahu wa ta'ala mostra esta submissão de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, que recitem os incidentes, a história de Ibrahim alayhi salatu wassalam. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Uma página praticamente a falar de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Porém, nesta página, meus queridos irmãos, tem lá um ayat em que Ibrahim alayhi salatu wassalam diz, ele faz um dua para Allah subhanahu wa ta'ala. E nós estamos a falar da submissão dele, mas um dos duas dele: وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِ,
que Allah subhanahu wa ta'ala, depois vamos conectar isto com esta parte da submissão para Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam, meus queridos irmãos, fez um dua, que Allah crie meios para que as gerações vindouras falem bem de mim. As gerações vindouras falarem bem de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hoje em dia, meus queridos irmãos, ninguém quer, quando ele morrer, quando ele sair do dunya, ficarem pessoas a falar mal deles. É preferível não deixar nenhum exemplo do que deixar mais exemplos quando saímos do dunya. Então, meus queridos irmãos, Ibrahim alayhi salatu wassalam fez este dua. E Allah subhanahu wa ta'ala aceitou este dua. Não existe grupo, ou seja, não existe religião, seja ele judeu, cristão, etc., que não fala bem de Ibrahim alayhi salatu wassalam. E isto vai ser até Qiyamah. Desde os primeiros dias de Muharram, por exemplo, não tem como passar sem falarmos de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Está a vir Qurbani, não tem como não fazermos sem lembrarmos de Ibrahim alayhi salatu wassalam. E ele fez vários duas, e os seus duas foram aceitos. Por exemplo, Ibrahim alayhi salatu wassalam fez dua: Rabbi ja'al hadha al-balada amina, que Allah subhanahu wa ta'ala faça esta cidade santa, faça esta cidade tranquila, com uma certa tranquilidade, uma certa paz. E fez vários duas. Por exemplo, ele fez dua que Allah subhanahu wa ta'ala faça que as pessoas venham para esta cidade. Tahwi ilay rabbat faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. No juzo 3, Allah subhanahu wa ta'ala diz que Allah subhanahu wa ta'ala faça o coração das pessoas terem este desejo de visitar esta cidade. Hoje em dia não existem muçulmanos, estão lá milhares de pessoas a fazer hajj através de dua de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fez dua que Allah faça com que os frutos, existam frutos nesta cidade. Allah faça que existam frutos nesta cidade. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Yujaba ilayhi thamarat, que os frutos trouxeram os frutos para esta cidade. Lá é deserto, mas tem todo tipo de fruto, através dos duas de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Porém, meus queridos irmãos, por que os seus duas eram aceitos? Esta é a questão. E é aqui onde nós vamos conectar com a subordinação e a submissão para Allah subhanahu wa ta'ala. Por que os duas de Ibrahim alayhi salatu wassalam eram todos eles aceitos? Porque ele era uma pessoa submissa a Allah subhanahu wa ta'ala. Se cada um de nós, meus queridos irmãos, também tornar-se submisso a Allah subhanahu wa ta'ala, os seus duas também vão ser aceitos, como os duas de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam, ainda na sua infância, quando ele ainda era jovem, ele estava a propagar o Islã. Tudo estava contra ele. Tudo e todos estavam contra Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mas aquilo não foi motivo dele desistir. Ele tornou-se mais obediente a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciona estes incidentes no Corão, são vários incidentes. Vários ayats a mencionar isto. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ibrahim alayhi salatu wassalam deu da'wa várias vezes ao seu pai. O seu pai ameaçou a ele também. As pessoas ameaçaram a ele. Mas ele continuou obediente e submisso às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto, meus queridos irmãos, de forma automática, trouxe o rahma de Allah subhanahu wa ta'ala para ele, fez com que os seus duas fossem aceitos. Não há dua de Ibrahim alayhi salatu wassalam que não foi aceito. No Corão temos vários duas de Ibrahim alayhi salatu wassalam que foram aceitos, por causa da sua submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. E, meus queridos irmãos, Ibrahim alayhi salatu wassalam foi alguém que na sua vida com sua esposa, ele não conseguiu ter filho. Então vamos a mencionar que Ibrahim alayhi salatu wassalam tinha muitas qualidades, mas ele tinha este problema. Se nós questionarmos aquelas pessoas que não têm filhos e têm este desejo, o que é que eles não estão a passar? Porém, meus queridos irmãos, são testes de Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam diz: إذا أحب الله عبدا
ibtalah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ama alguém, Allah subhanahu wa ta'ala testa esta pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala testa esta pessoa. Então, Fudail bin Iyad, por exemplo, na explicação deste hadith, ele diz: "Idha ahabba Allahu 'abdan akthara ghammahu", que quando Allah subhanahu wa ta'ala ama alguém, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta as preocupações daquela pessoa, as dificuldades daquela pessoa. Para esta pessoa estar sempre no constante dua, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a resolução dos seus problemas. Porém, meus queridos irmãos, Ibrahim alayhi salatu wassalam, voltando ao assunto, Ibrahim alayhi salatu wassalam tinha este problema. Ele não conseguia ter filho. E aquilo foi se agravando, meus queridos irmãos. Ele já estava a chegar numa fase da sua vida que haveria de se tornar difícil fazer filho. Seja para ele, seja para a sua esposa também. Isto está no Corão também, meus queridos irmãos. Podemos ir lá, analisar, consultar e vamos encontrar lá. Então, Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele era uma pessoa obediente. Allah subhanahu wa ta'ala comandou ele fazer hijrat. E ele fez seu hijrat, estava a emigrar, estava a ir para a zona do Egito. E quando ele chega lá, muitos de nós já ouvimos esta história, então vou resumir tudo isto. Quando ele estava nesta viagem, lá havia um rei que apoderava-se das esposas das pessoas. E esta pessoa também intencionou fazer o mesmo com Ibrahim, com a esposa de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Porém, meus queridos irmãos, conforme estávamos a falar, a submissão que ele tinha para com Allah subhanahu wa ta'ala, ele e a sua família. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala no início diz, mencionamos o ayat em que Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós escolhemos Adam alayhi salatu wassalam, Nuh alayhi salatu wassalam, wa ala Ibrahim. E escolhemos também a família de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam não foi testado ele só. Ele, sua esposa, seu filho, no geral a sua família toda foi testada por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus queridos irmãos, a sua esposa também era uma pessoa submissa a Allah subhanahu wa ta'ala. Entregou-se para Allah subhanahu wa ta'ala de forma completa. Quando aquele rei tentou apoderar-se dela, quando ele esticava a mão, ele tornava-se paralítico. Aquela mão parava de funcionar. Allah subhanahu wa ta'ala de forma imediata mostrava o seu poder, porque aquela era uma pessoa submissa a Allah subhanahu wa ta'ala. E ele tentou várias vezes, e nenhuma das vezes ele teve sucesso. E depois, no fim, quando este rei apercebeu-se que não eram pessoas normais, eram pessoas amigas de Allah subhanahu wa ta'ala, este rei ofereceu a sua filha, em poucas palavras, uma princesa, a Ibrahim alayhi salatu wassalam, e disse que aquela seria a escrava deles. Allama Zamakhshari também menciona aqui, este rei, em poucas palavras, ele disse para Ibrahim alayhi salatu wassalam que eu prefiro que a minha filha seja escrava numa casa onde tem pessoas obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala do que ela ser uma rainha ou uma princesa em uma outra casa qualquer. Então, ele teve vários testes, mas por causa da submissão de Allah subhanahu wa ta'ala, ele e a sua família, Allah subhanahu wa ta'ala resolveu os seus assuntos, os assuntos deles, de forma automática. Aquilo continuou, meus queridos irmãos. Depois de muito tempo, quando ele casou-se com esta mulher, depois de um tempo, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, vem no Corão que quando os anjos vieram trazer esta mensagem, esta informação de boas novas que agora tu vais ter um filho, etc. Ele próprio não acreditava que haveria de ter um filho já, porque já estava numa fase muito avançada da sua vida, etc. Então, ele recebeu estas boas novas. Porém, meus queridos irmãos, depois dele receber estas boas novas e depois da sua esposa conceber este filho, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe outro teste para ele. Que o Ibrahim agora vai e abandona seu filho e a sua esposa no Haram, onde está o Kaaba. Vai e deixa eles lá. Vamos lá imaginar alguém que passou toda a sua vida fazendo dua, Rabbi habli min as-salihin, fazendo dua a Allah, conceda-me filhos piedosos. Toda a sua vida fazer este dua. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala conceder a ele este filho, Allah está a dizer ele agora vai, leva este filho, vai deixar ele lá. Em que lugar, meus queridos irmãos? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que era um local que não tinha nem vegetação, nem capacidade da vegetação também crescer. É não ter nada, mas se nós plantarmos vai crescer. Ibrahim alayhi salatu wassalam foi e deixou a sua família num local
onde não tinha nada e não tinha nem a possibilidade de crescer. A única coisa que ele deixou com eles foi uma garrafa com água, em poucas palavras, e algumas tâmaras. Hoje em dia, você pode sair também 1 ano, 2 anos, deixa cartão, mashallah, com um bom valor, o assunto está resolvido. Vamos imaginar, no meio do deserto, uma mulher e uma criança, um recém-nascido, no meio do deserto. Mas eles estavam submissos à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Subordinação total a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele virou-se, não conseguiu nem falar com a sua esposa também, nem falar, dar palavras, tentar consolar a ela. Não tinha como, não tinha o que falar, a dor que ele sentia. Quando ele virou, a sua esposa perguntou: Allahu amaraka bihada? Será que foi Allah que te comandou fazer isto? E depois ela afirmou que se Allah subhanahu wa ta'ala é que te comandou a fazer isto, então nós não vamos ter nenhuma destruição, não vamos ter nenhuma dificuldade por causa da submissão. Hoje em dia, meus queridos irmãos, nós sairmos de casa, não deixarmos este cartão, estou a dizer só sairmos 2, 3 dias, não estamos a falar mal de ninguém, porém pode sair um grande problema, chegarmos até no divórcio, que foi abandonada, mas aqui era submissão total a Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala é que comandou ele, então nós vamos ficar aqui calados e vamos obedecer. E todo aquele incidente aconteceu, meus queridos irmãos. Depois de um tempo, Allah subhanahu wa ta'ala ordena a Ibrahim alayhi salatu wassalam, agora vai e fica com a sua família. Quando Ibrahim alayhi salatu wassalam vai e começa a ficar com a sua família, Allah subhanahu wa ta'ala traz outro texto. Quando ele já está naquela fase, o seu filho Ismail alayhi salatu wassalam já está naquela fase de aproximar-se do pai, brincar com o seu pai. Os primeiros anos da criança, meus queridos irmãos, ele é mais amigo da mãe, tem mais carinho da mãe. Depois chega a uma certa fase que ele começa a aproximar-se do seu pai, porque depois do bulugh, um tempo depois do bulugh, ele já não é de ninguém. Só Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe, nós temos de fazer para ele continuar obediente aos seus pais naquela altura também, depois do bulugh. Porém, meus queridos irmãos, esta criança estava naquela fase de tornar-se próximo do seu pai, de ir ao barbeiro com seu pai, exemplo, ir às compras com seu pai, ir jogar com seu pai. Estava nesta fase. E quando chegou nesta fase, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe outro texto. Mencionamos no início: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ibtalahu. Quando Allah subhanahu wa ta'ala gosta de alguém, Allah subhanahu wa ta'ala testa esta pessoa. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também menciona no hadith que inna idhamil jazai ma idhamil balai, que quanto maior for o teste, maior será a recompensa. Então, meus queridos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala testou Ibrahim alayhi salatu wasalam mais uma vez. E Allah subhanahu wa ta'ala disse que Ibrahim agora vai e degola o seu filho. Os ulamás mencionam, mufassirun explicam que seria mais fácil Allah subhanahu wa ta'ala comandar a ele tirar a sua própria vida, porque tirar a sua própria vida, se ele tirasse, acabaria a sua dor, o seu estresse acabaria, já não tem vida. Agora, tirar a vida, mesmo se não fosse o seu filho, psicologicamente esta pessoa não ficará bem. Porém, Ibrahim alayhi salatu wassalam, aquele era comando de Allah subhanahu wa ta'ala, era um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu Allah bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala não quer dificuldade para nós, são testes que ele traz simplesmente para ver como é que nós vamos agir, como é que nós vamos agir naquela situação, se vamos nos aproximar dele ou não. São testes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus queridos irmãos, Ibrahim alayhi salatu wassalam, como sempre, tornou-se submisso e obediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Estava disposto. Allah subhanahu wa ta'ala fala isto no Corão. No Juz 23, Allah subhanahu wa ta'ala traz isto lá. E Ibrahim alayhi salatu wassalam e seu filho também, mashallah, obediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, diz que Ya abati fa'al ma tu'mar, que o meu querido pai, faça aquilo que foste comandado. Hoje em dia, qual é a relação de pai e filho? Vamos a falar no aspecto de din. Qual é a relação entre um pai e um filho no aspecto de din? Ibrahim alayhi salatu wassalam aqui diz no Corão, vem no Corão que Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara, que o meu querido filho, eu tive um sonho que eu estava a degolar-te. E os ulamás também mencionam que Allah subhanahu wa ta'ala aqui não trouxe uma revelação quando ele estava ciente, etc. Trouxe no sonho para testar a ele mais.
Porém, ele estava firme, obediente a Allah subhanahu wa ta'ala. E meus queridos irmãos, por causa disto tudo, temos o nosso Qurban. Temos o nosso Qurban. Independentemente de que dia eu vou fazer o meu Eid, eu como muçulmano tenho de fazer o meu Qurban se eu tiver os meios para tal. Se eu tiver os meios para tal, eu tenho de fazer o meu sacrifício. E meus queridos irmãos, a palavra Qurbani vem da palavra na língua árabe Qurb, que significa aproximação, aproximar-se. Os ulamás mencionam que Qurbani é Qurbun kullu shay'in ma yataqarrabu ila Allah, que toda aquela coisa que te aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala é Qurbani. Então, este sacrifício que nós também estamos a fazer vai nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, porque é um comando do Islã. Então, cada um de nós, meus queridos irmãos, fazer esta intenção. E fazermos intenção também de tornarmos submissos aos comandos de Allah subhanahu wa ta'ala. Não usarmos a nossa lógica. Não usarmos o nosso intelecto para perceber os comandos do Sharia. No momento que nós ouvimos que temos de fazer algo, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse, meus queridos irmãos, devemos fazer. No Corão tem vários incidentes. Por exemplo, já não temos tempo, vou acabar com este incidente. Ashabul Kahf, temos aqueles jovens que estavam numa cave. Estes jovens eram obedientes às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E por causa disto, por causa desta obediência, Allah subhanahu wa ta'ala faz coisas até anormais acontecerem para esta pessoa. Tudo está no controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles jovens, meus queridos irmãos, quando entraram numa cave, estavam a fugir, incidente longo, estavam a fugir, entraram numa cave. E eles adormeceram naquela cave. Allah subhanahu wa ta'ala, no Suratul Kahf, fala isto. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que no momento que aqueles jovens estavam naquela cave, Allah subhanahu wa ta'ala fazia o sol nascer de uma outra direção. Simplesmente para o sol não focar na cara daqueles jovens. Isto está no Corão, podemos ir ver também. Simplesmente para não incomodar o quê? O sono daqueles jovens, porque aqueles jovens eram submissos às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles jovens eram obedientes às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então cada um de nós, meus queridos irmãos, também se cada um de nós se tornar obediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala também vai resolver os nossos assuntos, como resolveu assuntos destas pessoas do passado. Cada um de nós fazer a intenção, meus queridos irmãos, fazer o seu Qurban. Todos aqueles que têm condições, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith que man wajada sa'atan, que toda aquela pessoa que tiver os meios para fazer este Qurban, este sacrifício, e não fazer, falam yudahi, e não fazer, então, falar ya Qurban musallana. Então, ele que não se aproxime dos nossos locais de Eid. Isto era uma expressão que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez para mostrar a importância deste Qurban. E não estamos a dizer que se a pessoa não fez por uma certa fraqueza, etc., não pode vir fazer Salatul Eid. Não. Cada um de nós fazer intenção. Se eu tenho meio, eu vou fazer isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê hidayat e compreensão destas palavras que acabamos de ouvir. Tentarmos transmitir e, por último, tentarmos tornar-nos mais obedientes e submissos às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, independentemente das situações, independentemente se aquilo está de acordo com o nosso intelecto, a nossa lógica ou não. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.